costumeiro eu fazer isso, mas calhou de ser hoje. Aleluia. Eu quero falar de uma pessoa que eu conheço há muitos anos. E essa pessoa, ela tem um caráter de homem de Deus. Realmente é um homem separado para a obra de Deus, com o caráter do Senhor. E hoje ele está fazendo aniversário. E eu queria chamá-lo aqui para nós orarmos por você. É você mesmo, Joãozinho. Sabe, irmãos, nós conhecemos muitas pessoas, mas uma pessoa com coração contrito ao Espírito Santo, uma pessoa completamente entregue ao Senhor, como é esse homem aqui, são poucos. São poucos. E um homem que tem um caráter que deve ser copiado realmente. Porque quando você vê esse homem falar, o que ele fala aqui dentro do prédio, ele fala fora do prédio, que eu conheço fora. E como disse, não são poucos anos, são muitos anos. Esse rapaz, quando nós caminhamos juntos, entre aspas, porque estávamos no mesmo prédio ali na Lapa, ele era de uma outra rede, era um outro pastor que acompanhava. Todos iam para fazer o curso. O João já tinha feito, sei lá quantas vezes, já tinha feito os cursos. E ele foi convocado para fazer, e falou assim: eu vou porque eu não aprendi tudo, eu não sei de tudo. Então eu quero ir. E sempre esteve conosco. Sempre esteve. Naquela época eu era um dos diretores da escola de ministério ali na Lapa. E ele estava comigo. E ainda levava lanchinho para mim, Marcelo, para mim e para minha esposa, aleluia. Então é uma pessoa que eu tenho muito carinho, que eu tenho muita estima. E tenho certeza que o Senhor vai te usar de sobremaneira aonde você estiver. E que esse tempo que você está vivendo aqui em Mariporã agora, que foi um tempo que Deus te colocou aqui, foi para que grandes coisas acontecessem através da sua vida. E elas já estão acontecendo. Já estão acontecendo. Foi como um profeta. Ele chegou e falou assim: no vale de ossos secos, que haja vida, e ali houve vida, está havendo vida. Amém? E o Senhor vai continuar te usando. Eu queria chamar os líderes de célula agora aqui na frente, rapidamente. Nós vamos orar por esse irmão. Estenda suas mãos para ele agora. Pai de amor, nós oramos aqui abençoando a vida do João, declarando, Senhor, que ele vai crescer ainda mais, ele vai avançar ainda mais. Amém. Senhor, que não falte a provisão, Senhor, que não falte a saúde, Senhor, que venha queimar mesmo seu coração, encargo por essa obra, como vem queimando. Senhor, que o Senhor venha usando com essa alegria que ele traz para a igreja do Senhor. Que as pessoas vejam realmente Cristo através da sua vida. Amém. E que muitos sejam convertidos ao Evangelho através da vida do João agora. Amém. Nós o abençoamos e declaramos agora, no nome poderoso de Jesus, um tempo de vitória, de desfrute, um tempo de celebração da vida, no nome de Jesus. E os que creem digam amém. 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 Você é muito bem-vindo nesse lugar. Parabéns por estar passando para a maioridade. Amém, querido? Agora sou mais velho. 21 anos de idade. Deus, parabéns. Obrigado. Obrigado a todos. Tá? Amém. O Ednei falou algo aqui hoje, que é uma realidade, é algo que nos deixa muito felizes, quando ele chamou o seu Zé. Mas eu quero agradecer não só ao seu Zé, mas os demais que permaneceram. Porque a palavra de Deus é essa: permaneça. Amém. Não importa o tempo, permaneça. E o Senhor levantou homens e mulheres de Deus aqui nesse lugar. Amém. Para nós conquistarmos essa cidade. Amém. O sonho não é o sonho do pastor, é o sonho de Deus. Aleluia! E Ele está alinhando os corações de muitos irmãos. Amém. E em breve
nós vamos ter que arrumar um. Aleluia! Assim como eu falei do outro, eu falo de novo. Amém. Em breve nós vamos ter que sair daqui com esse problema. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós seremos uma igreja grande, muito grande, mas não só em povo, não só em gente. Nós seremos uma igreja grande na presença de Deus. Amém. Assim, Marcelo, como você e Ana Paula conheceram aquela moça lá em Morá e falaram, é da videira, muitos aqui vão ser conhecidos por ser da videira. Aleluia. Esse povo é da videira. Em nome de Jesus. Amém. Vocês verão e depois me dirão. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos no seu lugar. Pai de amor, eu oro agora te agradecendo por esse tempo, te agradecendo por essa igreja, te agradecendo por esse mover que o Senhor tem propiciado aqui para nós. Senhor, eu te entrego esse culto nas mãos para que o Senhor venha falar através da minha boca agora, no nome de Jesus. Que não seja eu a falar, mas seja o Senhor a falar através de mim. Senhor, retira toda religião, retira tudo aquilo que nos afastar de poder te ouvir, e que seja tão somente o Senhor a falar conosco nessa noite. Senhor, eu não aceito que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou. Então venha trazer uma revelação da sua palavra, para que nós possamos sair cheios da sua vida e ser reconhecidos lá fora. Esses seguem ao Senhor. Amém? Aleluia. Amém. Digam amém. Amém. Digam glória a Deus. Amém. Amém. Irmãos, o que eu quero compartilhar com vocês nessa noite foi intitulado como Gigantes e Cidades Fortificadas. Sabe, muitos de nós às vezes não percebemos, ou se percebemos, achamos que é tão somente um ataque do maligno, mas eu quero falar para você que tem coisas que não são do maligno, coisas que acontecem conosco para que nós possamos crescer e avançar no Senhor. Eu posso ouvir um amém? Amém. Então veja só, vocês já repararam que todas as vezes que algo grande vai acontecer com você, que algo poderoso da parte de Deus vai acontecer com você, que quando a porta parece que já se abriu, você já viu a porta se abrindo para você, acontece alguma coisa e você é resistido de tomar posse daquilo que o Senhor tem. Como aparecem situações opostas, contrárias, para querer nos parar. Já reparou que isso acontece? Toda vez que algo grande está chegando para você, alguma coisa ruim acontece para te afastar daquilo. Só que aí, sim, pode ser um ataque do maligno, sim. Mas qual é a nossa resposta para o maligno? É consentir com o ataque dele? Ou é lutar contra ele? Entende? O poder está dentro de você. Você vai fazer o quê? Lutar contra o maligno. Não é aceitar os ataques dele. Jesus foi tentado, sim ou não? Sim. Ele aceitou? Não. Quantos são a imagem e semelhança de Jesus? Aleluia. Está explicado, você não tem que ficar aceitando. Então nós temos que vencer o maligno quando ele se levanta. Diga amém. Amém. Então presta atenção. E isso não acontece agora. E isso não acontece nesses dias tão somente. O povo de Deus, ele sempre foi atacado. O povo de Deus, quando ele ia entrar na terra que manda leite e mel, ele foi atacado. Quando chegaram lá na frente, descobriram que havia gigantes e cidades fortificadas. Eu quero falar para você, na terra que o Senhor prometeu para você, a bênção que o Senhor prometeu para você, para que você chegue até ela, haverão gigantes e cidades fortificadas. Agora, como que você vai olhar esses gigantes? Como que você vai olhar essas cidades fortificadas? Como que você vai olhar aquilo que está te resistindo? Essa é a questão. Essa é a questão. Se aparece e eu espano, se aparece, os gatos começam a sair de dentro, sabe? Ou se agora sim, eu vou me levantar a cabeça. Levantou gigante, eu vou me alimentar, gigante. Só depende de nós fazer escolha.
Quantos dizem amém? Amém. Veja só aqui. Repitam comigo assim. Gigantes e cidades fortificadas. Não são para Deus. Mas sim para o povo de Deus. Você acha que existe algum gigante para Deus? Você acha que existe alguma cidade fortificada para Deus? Não. Deus é tão justo que Ele não entra nisso, mas Ele nos coloca nisso, para que nós vençamos em nome dEle. Então, o que vier hoje é para que eu e você possamos vencer. Aleluia. Entende? Porque o Senhor entrar no negócio sozinho já está perdido para Satanás. Satanás está derrotado. Aleluia. Mas nós precisamos mostrar que Ele é justo. Então nós entramos no lugar e nós vamos conquistar aquilo que Deus nos deu. Diga amém. Amém. Nós vamos conquistar todas as cidades que são fortificadas. Nós vamos derrubar todos os gigantes. Nós vamos fazer isso. Então abra sua Bíblia lá em Números, capítulo 13, verso 1. A partir do verso 1. Números 13. Olha aqui o que aconteceu com o povo de Deus. Disse o Senhor a Moisés, talvez aqui a versão esteja um pouco diferente, tá? Disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, e eu hei de dar os filhos de Israel, de cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés no deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças de filhos de Israel. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã. E disse, subi ao Negueb e penetrai nas montanhas. Vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. Veja só, o que Moisés está falando aqui? Para que o povo vá até lá, olhe como é a terra, vá sondar como é essa terra e traga informação, porque Deus já nos deu uma estratégia de como nós vamos conquistar essa terra. Diga amém. Amém. Mas o que acontece? Tem pessoas que vão lá, olham aquilo e agora começam a amaldiçoar. Eu quero falar para você, olha aqui para mim. Não fica prestando atenção nas crianças lá não, olha aqui para mim. Quero falar para você algo. Essa é a cidade que Deus nos deu. Amém. Deus colocou você nesse lugar. Para quê? Para você conquistar. Aqui é o melhor lugar que você poderia estar. Diga amém. Amém. Em Números ainda, mais para frente, lá no verso 25, diz o seguinte: ao cabo de 40 dias, voltaram a espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, verdadeiramente mana, leite e mel. Olha isso. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra do Negueb. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira de Jordão. Então Caleb, repita comigo, Caleb fez calar o povo. Olha só, abaixa um pouquinho o microfone. Ou então Zé, abaixa para mim, por favor. Presta atenção aqui. Um homem Aleluia. calou aqueles que amaldiçoavam. Um homem. Depois ele se juntou com um outro. E prevaleceu o que aqueles dois falaram. Diga amém. Amém. Todos. Vocês verão aqui mais para frente que eu vou entrar nessa seara. Muitos amaldiçoaram, mas dois abençoaram. Aleluia. Dois apenas abençoaram. E os que amaldiçoaram, olha aqui para mim, eram escolhidos de Deus. Não eram quaisquer um, não. Foram escolhidos para estar naquele lugar, mas amaldiçoaram a terra. Entende? É até que ela manda leite e mel mesmo, mas eu acho que não vai pôr para lá não, hein? Aquele lugar não é de Deus não. Tem gigante, vai acabar com a gente. Você já ouviu isso?
essa igreja aqui nesse lugar não vai funcionar não. Essa célula vai fechar. Já ouviram isso? Pois é, são homens de Deus que falaram aqui. E aí eu continuo com você. Olha só. Os amalequitas habitam na terra de Negueb, os heteus, jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam no pé do mar da ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante a Moisés e disse: Eia! Fala comigo assim: Eia! Eia! Eu quero ver a igreja bem forte. Eia! Eia! Subamos e possuamos. Olha o que uma pessoa. Ele disse: cala-se. Vamos subir naquele lugar e vamos conquistar aquela terra. Aleluia! Foi isso que ele falou. E aí ele diz aqui então: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, né? E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Veja só, as portas de Canaã foram abertas apenas para 12 escolhidos naquele momento. Os 12 espias iam ver aquilo. Todavia, desses 12 espias, eles tinham a oportunidade de aprender e serem edificados naquele momento. E apenas 2 aprenderam e foram edificados. Aleluia! 10 não aprenderam absolutamente nada. E voltaram do mesmo jeito que saíram. Os irmãos me compreendem? Amém! Deixa eu falar um negócio para você. Aonde Deus te colocar, Aleluia! é para te treinar, é para te edificar, é para te ensinar para grandes coisas que Ele vai te dar na terra da sua promessa. Entende? Deus quer te treinar nesses dias. Amém! Nós aqui já somos uma grande igreja, diga amém. Aleluia! Mas eu quero falar que nós aqui somos a primícia daquilo que virá. Glória a Então Deus! nós estamos sendo treinados para aquilo que ainda virá. Amém! Agora, como é que nós vamos ser treinados? Não vai dar, é muita coisa para fazer, eu não tenho tempo. Como é que nós vamos ser treinados? Ou aceitando aquilo que Deus tem para nós? Fala para o seu irmão assim: aceita o que Deus tem para você. Aceita o que Deus tem para você. Amém? Então qual foi a postura desses 12 que foram para lá? 10 disseram que seriam destruídos. 10 falaram assim: não vai rolar, isso aqui não vai dar certo não. Nós vamos morrer nesse lugar. Ali falta unção. Deixa eu te falar um negócio aqui, filho. Já que eu toquei nesse ali falta unção, a unção não está no prédio. A unção não está no aglomerado de pessoas. Quantos querem a unção de Deus? Amém. Quantos querem a unção de Deus? Amém. A unção está dentro de você. Aleluia! Se você está achando que não está fluindo, vá para Deus, porque é você. O problema não é o outro, não, é você. Porque o mesmo Deus que habita aqui dentro, habita dentro de você. Glória a Deus! Amém? Amém! Fala, seu irmão, você está fluindo em Deus? Deixa eu continuar aqui. E 10 deles disseram que iriam ser destruídos. 2 deles aqui disseram o seguinte: nós vamos nos alimentar dessas dificuldades. Está difícil? Nós vamos passar por cima do que for necessário para chegar até a terra da promessa, para chegar até a promessa que Deus tem para nós. Aleluia! Repita comigo assim: eu vou passar por cima do que for necessário para tomar posse da minha promessa. É uma verdade para você? É uma verdade para você? Glorifica a Deus nessa hora. Aleluia! Uns foram moldados, 2 ali quiseram ser moldados, os outros não. Do jeito que ele está bom demais.
Senhor por fé. Todo desafio que Deus vai dar para você, você não vai enxergar absolutamente nada, mas você vai fazer com que aconteça algo por fé. Diga amém. Aleluia. Amém. As coisas acontecerão por fé. Aleluia. Você verá acontecer naturalmente. Vou falar mais disso na frente, mas primeiro tem que acontecer aqui dentro, Glória a Deus. para depois acontecer aqui fora. Se não acontecer aqui dentro, não vai acontecer aqui fora. Acredite no que eu estou te falando. Essa é uma verdade espiritual. Se não há dentro de nós, não há fora de nós. Os irmãos vão me acompanhar? Amém. Então veja só. Então esses aqui foram mudados. Eles aceitaram a proposta. Agora uns entenderam que não era um molde, era uma aprovação. Outros entenderam que aquilo que eles iriam passar ali era um ensino. Toda e qualquer resistência que vem na sua vida e na minha, vem para que haja aprendizado. Você vai aprender o que Deus quer de você com as tribulações que são colocadas, com os obstáculos que aparecem. Você vai aprender. Diga amém. E aí, veja bem, sempre, por que eu estou falando sempre? Porque eu quero que você frise isso. Mesmo em meio à sua tribulação, você está ganhando da parte de Deus. Ele está te levantando para algo maior. Mesmo em meio às suas dificuldades, Deus está te dando algo muito poderoso. Você pode até não estar vendo, mas já está acontecendo. Amém, irmãos? Amém. Está acontecendo. Glória a Deus. Aqui então, eu tenho 3 coisas básicas importantes para falar com você, que precisamos pôr em prática. Nós precisamos colocar isso em prática na nossa vida. Não é prática de falar, é prática de fazer. Amém. É prática de fazer. É muito fácil glorificar a Deus quando a situação financeira está boa, quando não tem ninguém doente na família, quando está todo mundo dentro da igreja. É fácil demais. Quando o trabalho está muito bom, aí é glória a Deus por isso, né? Mas e quando as coisas estão mais apertadas? É nessa hora que você precisa estar com Deus. Mas é nessa hora que infelizmente muitos crentes abandonam a Deus, viram as costas para Deus. E depois sabe o que fala, dona Margarete? Não foi Deus que me abandonou, não fui eu que abandonei a Deus. É isso que fala. Quero te falar um negócio. Deus nunca te abandonou. Aleluia. Mesmo quando você estava distante, Deus estava do seu lado. Diga amém. Deus estava do seu lado, guardando a sua vida. Sabe por quê? Só porque Ele te ama. Aleluia. Só porque Ele olha para você e vê o Filho através de você. Ele tem prazer quando olha para você. Ele te ama. Nós é que viramos as costas para o Senhor, não o Senhor para nós. Amém? E aí, veja só o que aconteceu com o povo de Deus após a saída do Mar Vermelho. Se vocês conhecem a história, vocês lembram que eles estavam sendo perseguidos pelo exército. E quando Moisés abriu o Mar Vermelho, o povo de Deus passou. E logo que o povo de Deus passou, o mar se fechou e aquele exército foi engolido. O que aconteceu com o povo de Deus nesse momento? É a primeira coisa que eu e você temos que fazer. O que aconteceu? Eles tiveram alegria. O povo de Deus, diferente do que é observado lá fora, o povo de Deus é um povo que deve ser alegre. Aleluia. Muitas pessoas não se convertem ao Evangelho por olhar para nós e falar, não, para ser crente eu ser desse jeito, deixa eu continuar onde eu estava. Glória a Deus. Mas eu quero falar para você que o povo de Deus é um povo alegre. Diga amém. Hoje eu estava na minha casa e uma vizinha que eu não vejo há, sei lá, anos, ela passou e falou assim, o marido dela me perguntou, você é crente? Eu falei, sou crente. Ela falou, ele não é crente não, ele é pastor. Você é pastor? Sim, ele é pastor. E eu vi a igreja dele, todo mundo pulando, é uma festa. Glória a Deus. É assim que você deve ser visto. Aleluia. É assim que você deve ser visto, um povo festeiro, sim. É alegre porque tem tudo aquilo que nos completa, o Senhor Jesus. Aleluia. Por
isso nós somos felizes em Deus. Amém? O povo não deve olhar para você e falar que você, eu sou crente, mas falar moate, mirrar, ou então com a cara amarrada, parecendo pitbull com raiva. Para crente não é assim não. Fala pro seu irmão, crente não é assim não. Crente dá risada. Aleluia. Então Moisés, olha só, nesse tempo aqui, eles estavam em alegria. Moisés, ele fez um cante. Miriam saiu com o tamborim. Eles estavam fazendo o que? Comemorando que agora eles eram livres, atravessaram aquele mar vermelho, atravessaram aquelas águas, agora estavam do outro lado e não eram mais escravos. Eles estavam ali então comemorando, haviam deixado de ser escravos, agora eram livres. Mas 3 dias depois, o que acontece com eles? Começaram a reclamar. Estavam com sede, estavam com fome, que Moisés havia levado aquele povo para morrer no deserto. Pastores, tem base bíblica? Tem. Abra sua Bíblia lá em Êxodo capítulo 15, verso 22. Êxodo 15, 22. Olha só o que diz aqui. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Veja bem, eles tiveram experiência com as águas de Mara. Moisés orou a Deus, e Deus mandou jogar a árvore na água, para que ela ficasse doce. Que água é essa? Quando fala dessa árvore, quando fala desse madeiro, nós estamos falando da cruz. Aleluia. Quando você está achando que as águas para você estão amargas, vá para a cruz do Calvário e as águas ficarão doces. É isso que está nos ensinando aqui. Pastor, está difícil demais, está amargo demais. Vá para a cruz, vai inserir Cristo onde falta Cristo. Entende o que eu estou dizendo? Às vezes está amargo demais, porque falta o madeiro. Nós estamos tão somente nas águas de Mara. Nós precisamos da cruz todos os dias da nossa vida. Sabe, levar isso mais para o lado da liderança agora. Alguns líderes têm um expertise em uma liderança comum. Eles sabem como liderar. Mas quando aparece uma situação amarga, se esse líder não for para o madeiro, ele vai ficar fadigado. Ele vai se cansar. O trabalho vai ficar pesado para ele. Agora, quando é um líder, apareceu o problema, eu vou jogar o madeiro aqui nessas águas agora. E essas águas que estão amargas, elas ficarão doces. E eu continuarei liderando de glória em glória. Aleluia. Alegre, com alegria. Com a mesma alegria que nós saímos do Mar Vermelho. Diga amém. Amém. Nós precisamos do madeiro. Fala, seu irmão, nós precisamos do madeiro. Agora, qual é o padrão? O padrão é, se é amargo, é o errado. Então está amargo, está faltando alguma coisa que eu preciso resolver na força do meu braço. Errado, você não vai resolver nada na força do seu braço. É por estar na força do seu braço que está errado. Se estivesse na força dos braços de Deus, não estaria amargo, estaria doce. Só há uma maneira para a situação ser mudada. E nós vamos precisar alçar as águas através da cruz de Jesus Cristo, trazendo e convidando para ser participante da nossa história. Deixa eu te falar, você não faz uma história sozinho, você faz uma história com o Senhor. Nós fazemos a história com o Senhor ao nosso lado. O deserto aqui era para aprender a viver em Canaã. Ali eles estavam passando por provações
Vai aprender a viver na terra que Deus prometeu. Entende? Por isso que eles passavam por provações naquele momento. Agora, como que respondem a essas provações? Como que nós respondemos às nossas provações para chegarmos naquilo que Deus tem para nós? Como que nós fazemos? Fraquejando? Murmurando? Ou não? Ou colocando as águas, colocando madeira nas águas de mar e avançando em nome de Cristo Jesus? Como que nós fazemos? Sabe? Nós não podemos viver da maneira antiga. Nós precisamos viver a nova maneira. Aleluia. Diga o seu irmão aqui: Cristo em vós. Cristo em vós. A esperança da glória. Cristo precisa estar em nós. Nós precisamos estar nele. Se as águas estiverem amargas, você em Cristo, as águas vão mudar. Amém. Amém. Então nós precisamos beber do Senhor. Quando nós bebemos realmente do Senhor, rios de água viva fluirão de dentro de nós. Aleluia. Eu preciso tomar dele, para que flua algo de mim. Sabe? E aqui eu fiz um comparativo para que você entenda. O povo, a primeira vez que fala de beber água na Bíblia, eles beberam no poço. Só que poço, qualquer um bebe água. O poço está lá, você vai beber. Qualquer um bebe água do poço. E essa água só vai matar sua sede de forma momentânea. A segunda vez que fala de água na Bíblia, fala que Moisés tirou água da rocha. Sim ou não? Quando nós falamos de tirar a água da rocha, já está falando do poder de Deus. Olha que bonito. Tem sede? Quantos têm sede do Senhor? Amém. Experimentem do poder de Deus. A sua sede vai ser saciada quando você experimentar do poder de Deus. Você tem a oportunidade de falar a rocha hoje, experimentar o poder de Deus hoje, assim como aquele povo. Então experimente do poder de Deus. Amém? Amém. Segunda coisa que aconteceu com aquele povo depois que eles entraram, que atravessaram o rio, que atravessaram o Mar Vermelho, desculpa. Eles pediram comida. Eles ali agora precisavam de comida. Moisés, você me tirou de lá do Egito, daquele lugar onde eu era escravo, mas eu tinha o que comer num primeiro momento, para vir aqui, para passar fome. Mas é o Senhor, Ele cuida de todos os detalhes. Sim. Ele cuida de todos os detalhes. Ele não ia deixar aquele povo passar fome de forma alguma. Até porque eles estavam sendo treinados. Lembra? Estamos no deserto, sendo treinados para entrar em Canaã, que é a nossa terra prometida. E para entrar na terra prometida, nós iríamos guerrear. Não é isso? Sim. Para guerrear, você precisa estar bem alimentado. E aí o que o Senhor faz para que você estivesse bem alimentado? A Bíblia diz que Ele manda descer do céu agora o maná. Ele alimenta o povo duas vezes, mas a primeira vez é enfatizado que Ele manda descer do céu o maná no primeiro horário. Isso quer dizer o quê? Para nós hoje, muitos de nós vamos sair para trabalhar, tomando café da manhã rapidinho, não é isso? E saímos correndo para trabalhar. Não é assim que funciona? Mas o Senhor está te mostrando através dessa passagem aqui. Antes de você tomar o seu café rapidinho, dê o seu primeiro momento para Ele. Aleluia! O alimento que Ele está te dando vai ser o alimento que vai te manter durante todo o dia. Esse é o alimento que vai te manter em pé durante todo o dia. Você está saindo da sua casa para ir para o seu trabalho, para a sua escola, seja lá para onde for, você está saindo para uma guerra. Mas você precisa estar fortalecido, alimentado. Então saia de casa se alimentando do Senhor em primeiro lugar. Amém, irmão? Amém. Eu não saio de casa antes de falar bom dia, Espírito Santo. Aleluia. Antes de eu abrir a minha janela e olhar o sol. Eu não saio de casa antes de fazer isso.
antes de agradecer pelo dia que Ele me deu. Eu não saio de casa sem fazer isso. Não saia da sua casa sem agradecer ao Senhor. Não saia da sua casa sem ser Ele a primeira pessoa que vai falar com você. Deixa o celular de lado, depois você passa mensagem para os outros. Tem muita gente que o primeiro bom dia que põe no WhatsApp, já reparou? Não que não seja importante as pessoas do seu meio de relacionamento. Elas são importantes, amém? Mas Deus é muito mais importante. Aleluia. Deus mantém você, mantém essas pessoas. Amém. Então, fale com Ele em primeiro lugar. Agradeça o dia que Ele te deu. Muitos não acordaram para respirar o ar que você está respirando hoje. E você está aqui. Você é grato por isso? Agradeça na hora que você acordar, na hora que você levantar. Então preste atenção. Muitas pessoas também pensam, nós precisamos estar alimentados para enfrentar essas cidades fortificadas aonde nós nos alimentamos. O pastor tem falado isso aqui inúmeras vezes. A mesa está posta para todos nós. E quando nós nos alimentamos, não é sozinhos, não. Nós nos alimentamos do Senhor, mas nós temos a oportunidade de estar nos alimentando hoje com a família de Cristo, com o corpo de Cristo. Não é sozinho que nós nos alimentamos. Muitos dizem, eu vou ao meu quarto e oro em silêncio. Já vou falar disso. Você vê que não é bem assim. Pedro, ele era alimentado, sim ou não? João era alimentado, sim ou não? João era alimentado da mesma forma que Pedro, sim ou não? Não. Porque quando a mesa estava posta, que João estava junto de Pedro, às vezes Pedro fazia umas bobagens, que ele era muito expansivo. Ele falava o que vinha na telha. E aí, Jesus era obrigado a dar um puxãozinho de orelha dele. Não é bem assim não. E quem é que aprendia com esse? Pedro aprendia, sim ou não? Mas os outros, porque estavam ali enquanto família, enquanto corpo, em relacionamento, aprendiam junto. Entenderam? Que Deus não vai falar com você, Ele não vai ministrar a você só em uma ministração, talvez uma exortação ao seu irmão. O Senhor pode estar falando com você. Agora, se você estiver sozinho, você vai ouvir essa exortação? Não vai. Você vai estar sozinho. Por isso que precisamos estar juntos. Diga amém. Por isso que nós precisamos estar juntos. E aqui, mais uma coisa que é interessante você ouvir. Pedro, ele era exortado e os outros aprendiam com aquilo. Agora, comer e beber, irmãos, pelo amor de Deus, comer e beber é só de Jesus. Aleluia. É só de Jesus Cristo. Não fica comendo e bebendo dessas porcarias, desses lixos que tem por aí, não. Tem muito lixo que é usado só para tirar você do foco, só para tirar você da presença de Deus. Entenda isso. Não fica comendo e bebendo de outras coisas. Beba de Jesus. Coma de Jesus. Amém? Amém. Não tente buscar em outros lugares, não, porque você não vai encontrar. Não vai encontrar. Deixa eu te dizer. Muitas vezes nós entramos para comer em algum lugar. E aí, a comida daquele lugar que você vai comer não te faz bem. Não é assim? Você chega em casa e aí, você que diga, né, cara? E aí você chega em casa, está com refluxo, com ânsia de não sei o quê, está com tudo, porque a comida não é boa. Então cuidado, porque isso não é só de uma forma natural. Tem coisa que você vai comer em outros lugares que não vai te fazer bem, vai te trazer esse refluxo natural, vai te trazer coisas horríveis. E aí você, não, mas eu estou sendo edificado. E aí vai e coloca até o nome da pessoa que está te edificando. Sabe o nome da pessoa que devia estar escrito ali? Jesus Cristo. Esse é o nome que deveria estar escrito. Os irmãos estão me acompanhando? Amém. Sabe, há resistências sim, que precisam ser destruídas.
Agora, como que aquele povo de Deus ele foi alimentado? Olha o que diz lá em Êxodo capítulo 16, verso 2. Cadê o Gabriel? Lá? Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sin, que está entre Elim e Sinai. Aos 15 dias, olha só, já se passaram 15 dias. Aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito, disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda essa multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. O maná, ele caiu aqui no primeiro horário, está escrito, antes da madrugada, início do dia. Ou seja, que o primeiro momento que nós deveríamos ter com Deus e ser alimentado era antes de sair de casa. O Senhor quer que você se alimente dele antes. Mas aí, oh Jesus, nós ouvimos, não tenho tempo para orar, acordei atrasado, aí eu não tenho tempo para orar. Mas deixa eu falar uma coisa: você não tem tempo para orar, mas você está criando um tempo para perder a guerra. E quando você não ora, você vai perder a guerra. Entende o que eu estou dizendo? Amém? Vamos ser irmãos, arrume tempo para orar. Tempo para orar. Você vai vencer a guerra. Segunda coisa que você precisa saber: o reino, diga comigo assim, o reino está dentro. Está dentro. Então, eu comecei a falar isso lá no início. Precisa ser gerado dentro de nós primeiro, para que depois seja gerado fora de nós. Precisa acontecer comigo primeiro, para que aconteça aqui fora posteriormente. Aleluia. Quantos querem ver um avivamento na sua célula? Quantos querem ver isso? Aleluia. Para que haja um avivamento na sua célula, deve acontecer dentro de você. Amém. Não adianta a gente falar, vai acontecer um avivamento da boca para fora, porque o pastor falou que vai haver. Você precisa acreditar nisso dentro de você, mesmo que você não esteja vendo absolutamente nada. E aí vai acontecer. Amém. Eu me lembro que eu cheguei aqui, conto de novo, para que vocês gravem. Eu cheguei aqui, tinha 25 pessoas, e aí quando o pastor Hugo fez o apelo para os líderes vir na frente, tem 30. Mas tem 25 pessoas, tem 30 ali, cadê a célula? Onde é que está o povo? E hoje olha a multidão que já tem. Glória a Deus! Eu falei naquele momento, nasceu dentro de mim. Nós seremos a maior igreja dessa cidade. Aleluia! E seremos, isso aqui é só primícia. Amém! Deus só começou a fazer. Só começou a fazer. Amém? Então veja só, então eu preciso gerar dentro de mim. Nós não precisamos ver, apenas crer. Você não precisa ver absolutamente nada. Creia que vai acontecer. Quando crer, gere essa imagem dentro de você. Quantas pessoas você vê na sua célula hoje? Quantas pessoas você vê na sua célula hoje, Zé? São essas pessoas que você está gerando dentro de você que vai acontecer, mas tem que acontecer dentro de mim primeiro. Se não acontecer dentro do coração daquele que vai estar liderando, você acha que vai acontecer no coração daquele que ele vai liderar? Jamais. Não vai. Então precisa acontecer dentro de nós. Dentro de nós. Se posicione em fé diante de Deus. Ele diz que se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai mandar um monte sair de um lugar e ele vai para o outro e vai acontecer. Amém. Agora, se um monte ele sai do lugar, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, por que a sua célula não cresce? Entende o que eu estou dizendo? Precisamos ter essa fé. Precisamos acreditar. Precisamos jogar madeira na água.
As águas não são amargas, não. Chove no madeiro, as águas vão ficar doces. Doces. E você vai desfrutar do melhor de Deus. Aleluia. Sabe, se você quer ter uma grande igreja, se você quer ter uma grande célula, leões vão aparecer, ursos vão aparecer, gigantes vão aparecer. Mas eu quero te falar, viu, Carlão? Leão, urso, gigante vai aparecer para cair. Porque aquilo que o Senhor colocou, que é uma promessa para nós, vai acontecer. Estão me entendendo? Sabe? Não existe igreja grande se não for gerada dentro de nós. Não existe um casamento com grandes expectativas se não acontecer primeiro dentro de nós. Precisa resolver aí dentro primeiro. A gente tem que costume falar, mas fulano, mas ciclano, né, Felipe? Mas Beltrano. Não. Olha para você primeiro. Acerta aí dentro primeiro. E depois nós vamos ver o que acontece. Aí o Senhor diz, faz prova de mim agora. Está tudo certinho? Agora faz prova de mim. É que a gente olha muito para o outro, sem olhar para nós. Sabe? Aí continua. Né? Preciso resolver aqui dentro primeiro. Não tem multiplicação na célula? Quanto tempo que você não multiplica uma célula? Não tem multiplicação? Não tem projeto? Se não tem nada disso, é porque não foi gerado dentro de você ainda. Nós estamos falando de batizar agora 1º de julho. Por que a gente pede um alvo para os irmãos? Para que seja gerado dentro de você primeiro. Quantos você vai levar para batizar? Quantos que o seu coração está mostrando que você vai gerar? Aí você fala para mim, pastor, nenhum. Se você tem nenhum como alvo, você não vai chegar a lugar nenhum, vai continuar com nenhum. Agora se você colocar assim, eu quero 10 pessoas, não depende de você, é Deus que vai fazer, vai te dar as 10 pessoas. Mas gera dentro de você primeiro. Diga amém. Gera dentro de você primeiro. Observe, nunca tem nada a ver com a gente, tem tudo a ver com Deus. Aleluia, tudo a ver com Ele. Recentemente eu falei não, até postei na internet. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, lembra que tinha aquela placa? A placa, era uma placa, uns negócios lá, rumo ao 100, não foi isso? Nós vamos fazer o nosso culto de 100 pessoas em breve aqui. Amém. Ainda nesse mês de junho, nós vamos fazer um culto para 100 pessoas. Amém. Deixa eu te falar uma coisa, nós já somos 100. Amém. Nós não seremos, você está vendo 100 aqui? Não tem 100, mas tem 60, 70 e poucas pessoas aqui já. Mas nós vamos fazer o culto de 100. Amém. E sabe por quê? Porque gerou aqui dentro. Aleluia. Gerou aqui dentro. E eu tenho certeza que já gerou em muitos corações junto comigo. Amém. E isso vai acontecer. E nós vamos desfrutar. E não vai ser 100 pontos. O Senhor ele vai dar mais de 100 pessoas para nós esse dia. E nós vamos fazer uma grande festa também. Sabe? Então aqui a gente vê o seguinte. Quando um alvo, nasce algo dentro de você. Lembre-se, a fé é a certeza daquilo que não se espera. É daquilo que você não tem expectativa. É daquilo que você não pode fazer. A fé é isso. Eu não posso fazer, Deus vai fazer todas as coisas. O povo de Deus, em 3 meses, chegaram no Sinai. E aí Moisés foi para o monte. E eles ficaram no Sinai durante 1 ano. E o que eles aprenderam? O que eles aprenderam naqueles dias? Deus se revelou. Olha o que eles aprenderam. Deus se revelou através dos mandamentos. Quando eles viram Moisés descer com a tábua, eles entenderam, Deus nos trouxe aqui porque Ele quer se revelar a nós. Depois eles entenderam o seguinte: se Deus nos trouxe aqui para se revelar a nós, quando Ele mandou a nuvem e aquela cortina de fogo acompanhando os irmãos, Ele estava querendo mostrar o que para aqueles irmãos?
Eu quero caminhar com vocês. Deus queria que o povo caminhasse com eles. Aleluia. Então Deus levou até o Sinai e eles entenderam que ele se revelou para nós. E aí, através dessa revelação, eles entenderam que a cortina de fogo e agora aquela nuvem acompanhava ele, porque Deus queria andar com os irmãos, queria estar junto dos irmãos. Deus hoje quer fazer a mesma coisa. Amém. Ele quer se revelar realmente para você, mas ele também quer caminhar junto com você. Amém. Ele quer que você esteja junto com ele. Amém? Aleluia. Agora, depois disso tudo, o povo de Deus ali, eles queriam mais. E aí eles então criaram um tabernáculo. Agora já não se tratava mais de revelação ou de caminhar junto. Agora já se tratava de um relacionamento. De se relacionar com o próprio Deus. Não é mais interior. Agora a questão aqui não é andar com Deus. Agora aqui está mostrando que precisava haver uma relação e que o povo de Deus não pode andar desconectado. Diga amém. Amém. O povo de Deus aqui não podia andar desconectado. Observe o que Deus quer que faça. Observe o que Deus quer que você faça nesses dias. Observe que Deus te colocou aqui para um propósito. Amém. Qual o propósito que Deus te colocou aqui? Foi ficar olhando para a minha cara? Foi ficar olhando para o Ednei? Né? Lógico que foi ficar olhando para o Ednei. Foi ficar olhando para o Carlão, então, que é mais alto. Quando vem aqui na frente. Deus te colocou aqui. Ele te inseriu nesse lugar. Porque Ele tem um propósito para a sua vida. Ele quer fazer algo para que Ele seja glorificado através de você. É isso que o Senhor quer com você. É isso que Ele quer tratar com você nesses dias. Foi Ele que te colocou aqui, não foram homens. Não foram homens que te trouxeram para cá. Então para de ficar uma justificativa. Ouça da parte de Deus. Avance para Ele. Que Ele seja glorificado através de você. Amém. Muitos aqui, e é onde eu queria chegar, quando eu falei lá no início de ir para o seu quarto. Muitos aqui usam a palavra de Deus com aquele argumento: eu vou para o meu quarto e falo com Deus, me relaciono com Deus em secreto. Cala a boca. Você se relaciona com Deus no seu quarto em secreto? Ou você vai lá e descarrega um monte de pedido nas costas de Deus, e quando Deus vai te dar uma direção, amém, e as costas vão embora? Porque se você estivesse ouvindo de Deus, as nossas atitudes seriam outras. Quantas vezes a gente faz de conta que não ouve Deus? Deus fala e a gente fala: não é comigo não, deve ser com o seu Luiz aqui, ó. Ele falou e passou por aqui, eu ouvi, mas é para ele. Não, Deus está falando é com você. Quantos? Não precisa levantar a mão não, tá? Não levante a mão, em nome de Jesus. Quantos que estão aqui hoje não estão pensando nessa palavra com o meu marido que está em casa, é com o meu filho, é com o meu líder? Não, é para você. Amém. Deus está falando com você. Aleluia. Ele está mandando um recadinho para você. E Ele não quer tratar o outro não, Ele quer tratar você. Estão me entendendo? Ele está querendo que você faça igual aquele menino que pediu todos os bens para o pai e foi embora. Ele quer que você caia em si, desperte para o que Ele tem para você nesses dias. Amém. É isso que Ele está falando. Entende? Lá em 1 Samuel, capítulo 3, verso 10, diz o seguinte: então veio o Senhor, e ali esteve o homem, chamou como 2 outras vezes: Samuel, Samuel. E ele respondeu: fala, porque teu servo te ouve. Aqui ele está falando que Samuel foi para o quarto orar, fechou as portas e foi embora assim que terminou, não. Ele está falando o quê? Fala, porque teu servo te ouve. Aleluia. Samuel estava ouvindo. A pergunta é: você está ouvindo? Você está ouvindo? Estão entendendo? Samuel, diga assim para o Senhor agora: fala, Senhor. Fala, Senhor. Porque o teu servo te ouve. Te ouvo. Amém. Amém.
Às vezes você pensa assim, mas o que eu estou fazendo é errado, é pecado. Deixa eu te falar aqui, olha, você pode estar certo nos seus pensamentos, pode ser lícito aquilo que você está pensando, pode não ser pecado aquilo que você está pensando, mas é o que Deus tem para você, é o que Deus preparou para você. Por isso que a gente precisa ouvir a Deus. Amém? Por que a gente pede principalmente para as moças, né? Quer casar? Ore a Deus para te dar um homem segundo o coração dele. Porque se você não orar a Deus para que Deus te dê um homem segundo o coração dele, depois você vai orar para que Deus transforme o coração dele. Aí pega qualquer ratoeira aí no meio da rua e casa. Aí depois vem o pastor, estou com problema, vai. Está com problema, por que não ouviu antes? Estão entendendo? Aleluia. Então veja só. A coisa certa não era pecaminosa. Havia naquela época a escola de profetas. É pecado ter uma escola de profetas, sim ou não? Não é pecado. Mas isso aqui era uma obra para Deus. Agora tinha um tal de Elias e Eliseu. Esses aqui faziam uma obra com Deus. Você e eu fomos chamados para fazer uma obra com Deus, não uma obra para Deus. Você foi chamado para caminhar do lado dele e trabalhar a obra dele. Estão me entendendo? Amém. Não, muita gente fala assim, ó. Não, eu fiz para Deus. Tenta fazer com Deus para ver se não é melhor. Aleluia. Para Deus uma hora. Agora com Ele, jamais. Então você e eu fomos chamados para fazer uma obra com Deus. Estamos aqui a serviço dele. Diga amém. Observe, Deus está treinando você para uma guerra. Ninguém dá as costas para um inimigo numa guerra, dá? Alguém dá as costas para o inimigo numa guerra? Vem cá. Você, vem cá, Jamel. Vem cá, grandão. Deixa eu ver mais um. Vem cá. Vem cá, Zé. Olha o que esses irmãos vão fazer aqui. Aleluia! Cadê o Zé? Vem. Faça um círculo aqui. Zé vai no meio. Faça um círculo no Zé. Zé é Jesus aqui, amém? Aleluia! Zezinho aqui é Jesus. Glória a Deus! Zezinho aqui é o tabernáculo. Zezinho aqui é onde está Deus. Aqui é onde tem a guerra. Observe que esses homens estão de costas para a guerra, exceto o Júnior. Os demais estão de costas para a guerra, não é isso? Por quê? Porque eles estão procurando Deus. Mas o Senhor, quando você está de frente para o Senhor, todas as guerras são vencidas. Você precisa estar de frente para Ele. Você tem que estar de frente para Ele, para que a guerra seja vencida. Diga amém. Aleluia. Entenderam que esses irmãos aqui estão buscando o quê? Estão buscando a presença de Deus para vencer a guerra que está sendo colocada diante deles nesses dias. Amém. E aí, não é um absurdo você falar assim, ué, mas a guerra é aqui, vai ficar todo mundo de costas. Se Deus estiver do outro lado, você vai ficar na presença de Deus e a guerra vai ser vencida, você dando as costas para Ele. Aleluia! Amém? Amém! Você pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus! Então veja só, o que é isso que eu estou falando aqui? É o nosso último ponto. Que você e eu precisamos ser dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Você não pode andar atirando aos cocos, não. É o Espírito Santo que deve te falar o que você precisa fazer. A primeira coisa que o povo lá, o povo de Deus viu foi o quê? Foi a nuvem acompanhando. Então deixa eu te falar, você deve estar sempre debaixo dessa nuvem. Você não pode deixar que a nuvem vá embora sozinho e você fique lá, não. Você não pode ir embora e deixar que a nuvem fique parada, não. Você precisa estar debaixo da nuvem. Diga amém. Aleluia! É preciso estar debaixo da nuvem. Nós não podemos estar fora dessa nuvem. Todas as vezes que nós estamos fora da nuvem, nós vamos
ver o que acontece conosco. Há uma diferença daqueles que estão debaixo da nuvem e daqueles que não estão. Isso é nítido. Você pode observar. Não é o pastor que vai falar, é você que vai ver. É nítida. Então não fique fora da nuvem. Fique debaixo dela. Fique ouvindo. Amém. Através do Espírito. Amém? Aleluia. Então nós não podemos estar fora. Às vezes, a nuvem ela andava de madrugada. Às vezes ela ficava parada ali mais ou menos um mês. Mas eles estavam debaixo dela sendo guardados. A nuvem é o nosso lugar de proteção. Amém. A direção do Espírito Santo é o nosso lugar de proteção. Amém. Amém. Aleluia. Para terminar, coisas básicas que Deus deu para que aquele povo fosse treinado para entrar em Canaã. Sabe quanto tempo que durou isso? 1 ano e 9 meses. 1 ano e 9 meses. O tempo é de Deus, não é o nosso. O treinamento foi de 1 ano e 9 meses. Quanto mais rápido a gente responde ao treinamento, mais rápido nós chegamos à nossa promessa. Amém? Agora, pastor, e quando você aprende isso? E quando não entra no treinamento? Morre, velho. Morre no deserto. Morre sem absolutamente nada. Os 10 lá que infamaram, eles morreram imediatamente. Os que tinham insegurança, que estava mais para os 10 do que para os outros 2, eles morreram 38 anos depois. Então me acompanha? Aleluia. E com Josué, pastor, o que aconteceu? E com Caleb? O que aconteceu com Josué? Josué capítulo 14, verso 7. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então, Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra em que eu te puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou comigo essa palavra a Moisés, andando em Israel ainda no deserto. E já agora, sou de 85 anos, e sou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda é agora. Aleluia. Para o combate, tanto sair a ele como para voltar. Amém. Ele, porque fez a coisa certa, agora com 85 anos, ele não estava cansado, ele não estava desanimado, ele estava como estava há 40 e tantos anos atrás. Pergunto para você hoje, que não tem 85 anos, já está cansado? Já está desanimado? Faça como Josué. Faça como Josué. E você, eu ia falar algo aqui, meus irmãos morreram, vou falar isso. Deixa para lá. Mas faça como Josué. E vocês vão, aleluia, cada dia mais na presença dele, se sentir mais incentivado a fazer a obra dele. Amém. Não vão se cansar, não vão se fadigar. Ah, pastor, mas eu trabalho, sei lá onde você trabalha. E aí eu tenho que vir para a célula. E você vem dando pulo de alegria. Glória a Deus. Sabe o que cansa? Cansa ficar em casa assistindo Faustão. Cansa ficar o dia inteiro no TikTok sem fazer nada. Isso cansa. Você vai ver que vai detonar sua visão daqui para próximo, né? Agora estar diante da palavra de Deus, pregando, ouvindo, isso não cansa, isso te conserva, antigamente. Vai te conservar ainda mais. Aleluia! Em Josué e Caleb, eles tinham o mesmo vigor, não havia cansaço, havia disposição, por 3 motivos básicos.
Levante seu dedinho assim. Primeiro, aprenderam a beber e comer do Senhor. Repita comigo. Aprenderam a beber e comer do Senhor. Segundo, eles descobriram que o reino está neles. O reino está dentro de mim. Nossa. Amém. Eu falo, o reino está dentro de mim. Reino está dentro de mim. E terceiro, eram cheios do Espírito. Aonde a nuvem andava, eles estavam com ele. Aleluia. Aonde havia a presença de Deus, eles estavam juntos. Não tinha como não ser exitoso. Aonde Deus coloca a mão, o êxito virá. Amém? Amém. E aí, os gigantes, eles podem nos parar, ou podem nos alimentar. A escolha é sua. O gigante da sua vida vai te parar ou vai te alimentar? Alimentando. Eu, particularmente, opto por me alimentar de cada gigante que aparecer para querer me derrubar. Cada gigante que aparecer na minha frente para querer me derrubar, ou tentar minar o propósito de Deus na minha vida, ou na vida dessa igreja aqui, eu quero te dizer que eu vou me alimentar dele. Amém. Eu vou me alimentar dele. Eu não paro, não vou parar. Amém. Eu não vou sair daqui. Deus me plantou nesse lugar. E Ele me plantou para que aqui seja uma igreja grande, ela será uma igreja. Aleluia. Tem que ficar em pé. Não vão parar. Não vão parar. Agora e você, o que escolhe? Repita comigo assim. Eu vou aprender a comer e beber. Eu aprendi hoje. Que o reino já está dentro de mim. E eu andarei. Constantemente. Cheio do Espírito. Embaixo da nuvem de Deus. Aleluia. Aleluia. Isso é uma verdade para você. Aleluia. Dá uma salva de palmas. Dinei, pegue sua equipe e vamos servir a ceia agora. Os irmãos fiquem de pé no seu lugar. Pode servir a ceia para os irmãos. Abre Marcos capítulo 14, por favor. 14, 22. Todos pegaram um dos elementos. Quem volta a pegar, levanta sua mão. Olha lá no fundo ainda não pegaram. Ó. Carol pegou aí? Eu não peguei o suco também. Agora que eu
Falta o som, pastor. Tá vivo, pastor, tá vivo. Olha aqui para mim. Não é isso que eu quero pregar para você hoje, mas sinto no meu coração de falar. O que te impede de tomar a ceia? Muitas pessoas colocam que não ceiam porque são pecadores. Não aceite isso. Não aceite isso. Porque você foi lavado de todos os seus pecados naquela cruz do Calvário. Diga amém. Amém. O Senhor, Ele te lavou. Amém. Quando nós falamos assim, eu estou em pecado, eu não posso. Você está negando o sacrifício de Jesus naquela cruz. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, que as pessoas ali, elas ceiavam de forma indigna. E a forma indigna que elas ceiavam não era porque elas estavam em pecado, mas porque elas ceiavam com uma outra intenção. E qual era a intenção? De matar a sua fome e de se embriagar. Essa era a intenção do pessoal de Corinto. E aí o Senhor, Ele disse que aqueles que comiam e bebiam indignamente, que eles eram mortos. Indignamente aqui é isso. Indignamente não é questão de pecado. Amém? A Bíblia ainda diz nessa mesma passagem. Deixa eu fazer a pergunta primeiro. Quantos aqui hoje se lembraram de Cristo? Levante sua mão. A Bíblia nessa mesma passagem ela diz assim: todas as vezes que você se lembrar de Cristo, beba e coma. Beba do sangue e coma da carne. Os irmãos compreenderam o que eu falei? Então veja só, não é a questão do que você fez, é a questão do que Ele fez por você. Aprenda isso e não caia no mesmo erro dos Coríntios. Mas hoje eu quero ler outro versículo para você. Acho que sim. Todos receberam? Acho que agora todos receberam. Então eu quero ler o que está lá em Marcos capítulo 14, verso 23, que diz o seguinte: enquanto comiam, ali está falando que enquanto eles estavam juntos comiam, plural, não é singular, juntos, Jesus pegou o pão e o abençoou e o partiu. Ele disse e lhes deu dizendo: tomem, isto é o meu corpo. Levante seu pão. Ele está fazendo a mesma coisa que você hoje. Ele está dizendo: este é o meu corpo. Amém? Esse é o meu corpo. E aí ele continua dizendo o seguinte: a seguir, Jesus pegou um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então ele disse: esse é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade, lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Obrigado, Senhor. Levante seu suco. Esse aqui representa o sangue do Senhor Jesus, que foi derramado naquela cruz, te lavando completamente de todas os nossos pecados. Todos eles. Mais do que isso, renovando agora a nossa aliança diante de Deus. Hoje você pode chegar ao Pai através do Filho, por conta desse sangue que foi derramado.
Levante ambos nessa noite. Senhor, e agradeça ao Senhor assim. Senhor Jesus, eu te agradeço pelo pão vivo que desceu do céu. Te agradeço pelo sangue que me lavou e renovou a minha aliança com o meu Pai. Diga assim: obrigado, Jesus, por me amar tanto. Amém? Aleluia. Fale agora você, agradeça você ao Senhor. Tem o seu momento íntimo. Se você falou com ele, beba e coma. Aleluia. Aleluia. Se você já ceou, estenda suas mãos para cá, como quem recebe. Senhor, eu te agradeço por esse culto. Te agradeço pelo que foi liberado aqui nessa noite. Te agradeço pela vida de cada um desses irmãos. Guarda, Senhor, a família deles. Guarda a semana desses irmãos, né, nesses dias. Não deixe que nada aconteça com ele. Vai livrando de todo mal. Vai livrando, Senhor, de toda bola perdida, de todo ataque na mente. Vai livrando, meus irmãos, para que eles possam a cada dia fluir mais e mais no Senhor. Eu os abençoo agora no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na semana de vitória. Cada um de vocês. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Os que creem, digam amém. Amém.